O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Servir a Deus e a Mamon. Nesse capítulo, Kardec aborda os seguintes assuntos: salvação dos ricos, guardai-vos da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna e desigualdade das riquezas. E as instruções dos espíritos versam sobre a verdadeira propriedade, emprego da fortuna e despreendimento dos bens terrenos. Segue agora algumas passagens evangélicas. Salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas capítulo 16, versículo 13. Outra passagem. E eis que, chegando-se a ele um, lhe disse: Bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas tu o que é bom? Bom, só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? E Jesus lhe disse: Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu desta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 24, Lucas capítulo 17, versículos 18 a 25 e Marcos capítulo 10, versículos 17 a 25. Guardai-vos da avareza. Segue outra passagem. Então lhe disse um homem da plebe: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo da herança. Porém, Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constitui a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse: Guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhe propôs essa parábola, dizendo: O campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si esses pensamentos, dizendo: Que farei, que não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E direi à minha alma: Alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse a esse homem: Nécio, esta noite te virão demandar a tua alma. E as coisas que tu ajuntaste,
para que serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Jesus em casa de Zaqueu. Segue uma passagem evangélica. E tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu. E era ele um dos principais entre os publicanos, pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era. E não o podia conseguir por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje na tua casa. E desceu ele a toda pressa, e recebeu-o prazeroso. E vendo isso, todos murmuraram, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. Parábola do mal rico, outra passagem evangélica. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta, e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nessa chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. E não suceda, venham também eles parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31.
parábola dos talentos. Segue outra passagem evangélica. Porque assim é como o homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade. E partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se e entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, também o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro de seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. E chegando-se a ele o que havia recebido os 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5, eis aqui tem outros 5 mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos. E disse: Senhor, tu me entregaste esses 2 talentos. E eis aqui tem outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhes disse: Bem está, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és homem de rija condição. Cegas onde não semeaste, e recolhes onde não espalhaste. E temendo, me fui, e escondi o teu talento na terra. Eis aqui tens o que é teu. E respondendo o Senhor lhe disse: Servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei, e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente o juro que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Minha opinião, é uma das parábolas mais complicadas, de se entender. Então, vai Kardec a interpretar todas as passagens. Utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não o espírito? Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna à razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram,
tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que se torne inviável e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, desfaze-te de todos os seus bens e segue-me, não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, julgava-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos e, no entanto, recuava à ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr às claras o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo, não prejudicar a ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso, honrar ao pai e à mãe. Mas não tinha a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. A consequência daquelas palavras, tomadas na sua mais rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna como prejudicial à felicidade futura e como fonte de incontestáveis males terrenos. E isso seria também a condenação do trabalho, que a pode proporcionar. Consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento do progresso intelectual. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade, e para facilitá-las, é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações. Para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos, o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais rápida e seguramente. Mas, para fazê-lo, necessitava de recurso. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como o havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência,
que ele a princípio concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará, mais tarde, a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, portanto, segundo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas. Com razão, pois, é considerada elemento do progresso. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procura resolver, quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples. É que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido pouco a pouco, em pouco tempo, em virtude da diversidade de caracteres e aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em alguns lugares, é para que dos mesmos ela se expanda, em quantidades suficientes, segundo as necessidades. Admitindo-se isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis ele chegasse, pela sua própria experiência, a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Ele não deve ser fatalmente levado a um nem a outro, pois então seria um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que permaneça improdutiva e por isso que incessantemente a transfere. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira por que o sabe fazer. Como há a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, e como se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, o seu melhoramento do globo sofreria com isso. Cada qual a possui por sua vez. Dessa maneira, o que hoje não a tem, já a teve no passado, ou a terá no futuro, numa outra existência. E os que a possuem hoje, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamentam-se com razão o triste uso de algumas pessoas fazem da fortuna. As inóbeis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É claro que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Mas, se em lugar de limitar a sua vida presente,
considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, portanto, motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos. E estes não o têm para vanglorizarem do que possuem. Se, por outro lado, estes abusam da fortuna, não será através de decretos, nem de leis suntuárias, que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se dirigirem pela lei da caridade.